Bom dia, galera do segundo ano. Hoje eu estou passando esse vídeo, sendo um pouquinho difícil porque o espaço que eu tenho aqui tem alguns barulhos que atrapalham, mas eu vim para um espaço mais reservado aqui em cima para poder falar para vocês, não ficar o som externo atrapalhando, tá certo? Esse vídeo vai falar um pouquinho sobre o conteúdo de lutas, começando a gente identificando o que é luta, qual o sentido da luta, o período desde quando se luta, tá certo? Então a gente percebe no início, vem a pergunta: qual o sentido e significado de lutar? Esse sentido e significado de lutar, depois eu quero que vocês coloquem nos comentários. Eu vou postar para vocês essas perguntas e vocês vão me respondendo, tá certo? Mas qual o sentido e significado de lutar? Então, o lutar, desde o início da vida, já começa sendo pela própria vida. Então, a gente tem por objetivo começar a luta por uma questão de sobrevivência. Então, já no início de sua vida, a partir do nascimento, já acontece durante toda a gestação da mãe, uma luta pela sobrevivência, onde um oponente será o vencedor, ou seja, um espermatozoide no período da fecundação, por exemplo. Há uma correria entre eles para ver quem será o primeiro a chegar e fazer a fecundação. Então ali já inicia-se um processo de luta, de competição, onde eles tentam, a partir disso, chegar ao objetivo. Então se luta pela vida, se luta pelo dia a dia, na sua casa, no emprego, na universidade, na escola, em todos esses lugares se tem como objetivo a utilização da luta por esse espaço. E por que esse homem luta? Luta para atingir seus objetivos, luta para adquirir condições de vida melhor, luta pela saúde, luta por uma qualidade de vida melhor, luta por um esporte, se luta por lazer. Então são várias as situações que levam você a fazer parte de luta. Luta no contexto geral, não só luta arte marcial, mas luta no contexto geral. Então a gente começa perguntando: e o que seria essa luta? A luta pode ser uma arte marcial, a luta pode ser uma atividade física, pode ser um esporte. No caso da capoeira, a luta também se identifica como uma dança. A capoeira, ela tem essa diferenciação das outras lutas. Ela é classificada como uma dança, uma luta ou um jogo. Tá certo? Então, o que seria essa luta? Todos esses fatores que eu disse a vocês. Luta-se para se adquirir conhecimento por uma defesa pessoal, luta-se para a melhoria da autoestima. Muitas pessoas procuram a luta para sair do estresse. Então, por esses motivos, são os objetivos que a gente utiliza o termo luta. O que é a arte marcial? Esse termo arte marcial é onde se diferencia do termo luta. Por quê? Porque a arte marcial é um termo mais próprio, mais definido de uma área da luta. Então nem todas as lutas elas são consideradas artes marciais. Como também nem todas as lutas são modalidades olímpicas, ou seja, são lutas que participam das Olimpíadas. E nem todas as artes também participam das Olimpíadas. Mas a arte marcial é uma área da luta que é distinta, tá certo? Então, por exemplo, o karatê, o taekwondo, o judô, o jiu-jitsu, o muay thai, o ninjutsu, a luta greco-romana, o sumô, o aikido,
o Aikido, quando algumas pessoas também chamam, a capoeira, o karatê, o boxe tailandês e assim uma infinidade de artes marciais. Mas nem todas elas são classificadas como modalidades olímpicas, tá certo? Como é que se classifica a modalidade olímpica? Quando ela tem participações em Olimpíadas. Então, por exemplo, vocês não vão ver nos Jogos Olímpicos, nem Jogos Pan-Americanos, a capoeira participando das Olimpíadas. Pelo menos até o momento não se tem, porque ela não se classifica como um esporte olímpico. Vocês vão ver o judô, vão ver o karatê, outra arte marcial como o jiu-jitsu também vocês não vão ver, porque ela não se classifica como esporte olímpico, tá certo? Então, por esses motivos é que a gente identifica as artes marciais. O que é modalidade esportiva de combate? Que a gente coloca uma siglazinha que é MEC, modalidade esportiva de combate. São todas as ações que são classificadas como esportiva, direcionada às lutas, tá certo? Então, todas essas modalidades esportivas de combate, as lutas que se encaixam dentro desse padrão, a partir de suas doutrinas, do respeito ao oponente, que se mantém um nível de regra satisfatório para zelar pela integridade física do outro. E aí tem uma outra pergunta: a luta é luta ou é esporte? Vocês vão ver vários autores de livros dizer que a luta é uma luta, mas também vão ver dizendo que a luta é esporte. Então a gente pode dizer que a luta é os dois. Ela é simplesmente só uma luta, mas ela é um esporte também, tá certo? Como ela pode ser classificada como outras situações, como eu já tinha citado lá em cima, como uma atividade física, como um momento de lazer, uma atividade de lazer e assim por diante. Eu vou passar aqui um pouquinho à frente para vocês terem uma ideia. Então, só reprisando o que eu disse no início, para vocês não esquecerem, desde o início sempre se utilizou-se da luta, porque a partir delas as pessoas lutavam pela sua sobrevivência, a partir, por exemplo, do caçar, do pescar, de defesa do seu território, do ambiente onde tinha uma quantidade maior de alimentos, então eles se utilizavam das lutas, tá certo? E a evolução das lutas, ela se ocasionou da seguinte forma: imagine que você estivesse vendo uma pirâmide. A base dessa pirâmide relacionada à luta seria a luta pela sobrevivência, onde as pessoas tinham por objetivo lutar para poder sobreviver. Então, a base de todo o conceito do que significa luta inicia-se pela luta pela sobrevivência. Ela foi evoluindo aos poucos e aí passou a se lutar na segunda parte da pirâmide pelo espaço. E a gente diz que esse espaço pode ser o espaço físico ou um espaço na sociedade, a gente também pode dizer. Então, pessoas como, por exemplo, negros, índios, brancos, pobres, essas pessoas, de maneira geral, ainda hoje lutam por um espaço na sociedade, nos seus cargos, nos empregos, né? Então, seria a luta pelo espaço. E quando a gente diz no espaço físico, é quando se luta pelo ambiente onde se vive, tá certo? Alguns povos, como os povos indígenas, eles lutam pelo espaço físico deles, ou seja, o ambiente da natureza, que é o ambiente natural deles. Na terceira parte da pirâmide, a gente caracteriza a luta por um sistema, uma sistematização do conhecimento através do domínio da natureza. Ou seja, você lutava de maneira sistêmica, é a luta de maneira sistêmica, com conhecimento organizado,
já identificando que a luta, nesse momento a gente já começa a identificar que a luta não é simplesmente pela sobrevivência ou pelo espaço, ou já inicia-se um trabalho de início bem pequeno relacionado às lutas como artes marciais, como modalidades de combate. No quarto momento, a luta identifica-se como a conquista de defesa em outros espaços e grupos. É onde a gente vê hoje os grupos políticos, grupos religiosos que defendem o seu espaço, o grupo indígena, o grupo negro e assim por diante. Esses grupos, eles começam a defender o seu espaço a partir disso, do conhecimento prévio sobre o lutar. Na penúltima parte da pirâmide, a gente vai entender a luta como uma transmissão de conhecimento de uma geração para outra. Então, se você observar, principalmente o povo oriental, eles transmitem esses valores que a luta, que a arte marcial traz, de geração em geração. E eles são seguidos há vários anos. As doutrinas, as crenças, a forma de combate, as estratégias, essa transmissão de conhecimento, ela é passada de uma geração para outra há vários anos já. No caso nosso aqui, a capoeira, as lutas indígenas, elas também têm isso. Elas são repassadas de geração por geração. Os povos vão transmitindo um para os outros esses conhecimentos a respeito da luta. E por último, a gente chega no topo da pirâmide, que são os dias mais atuais, que identifica a luta como o MEC, como eu disse antes, a modalidade esportiva de combate. Essa modalidade esportiva de combate, ela traz várias artes marciais juntos. Umas, como eu tenho dito, são olímpicas, outras não, mas é a partir dela que se identifica as modalidades de combate, tá certo? E aí mais na frente eu trago para vocês um conceito simples do que seria as lutas corporais. As lutas corporais, elas são identificadas como disputas entre oponentes que devem ser subjugados mediante técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização, exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e defesa. Então no início ele diz o quê? Primeira parte, que são disputas. Para que seja considerada uma disputa, tem que ter um oponente e outro. Como a gente está falando de lutas corporais, sempre são dois oponentes, tá certo? Essas lutas corporais, por utilizar dois oponentes, esses dois oponentes são subjugados mediante as suas técnicas e as suas estratégias, para que a partir delas se tenha a finalidade de identificar o vencedor da luta. Eles vão utilizar de quê? Eles vão utilizar de estratégias de desequilíbrio, são técnicas, as técnicas de imobilizações, vão utilizar-se de exclusões do oponente de um espaço, como por exemplo, dentro do judô, se o oponente utiliza-se de um tatame, tá certo? Esse tatame ele tem uma delimitação que identifica que os oponentes não podem sair dentro dele. A partir do momento que eles são lançados para fora deles ou saem por algum motivo deles, a luta é parada e é reiniciada com eles dentro do espaço determinado, tá certo? O boxe, o karatê também utiliza-se de um espaço determinado para identificar a área de luta. E eles vão utilizar nesse espaço as técnicas de imobilização, de exclusão e a combinação das ações de ataque e de defesa. Essas combinações elas podem ser
simultânea ou não. Como é que ela pode ser simultânea? Ao mesmo tempo que um oponente ataca, o outro reage a uma ação de defesa, como esquiva, como empurrar o outro, tá certo? Então, elas podem ser de maneira simultânea ou não. As três ações que eu disse a vocês, que é atacar, defender, eu ainda acrescento uma terceira. Eu tinha falado só duas, que é a ação de controlar, tá certo? Então, vamos iniciar identificando a ação de ataque. O que diz o conceito? Diz que a ação de ataque consiste em executar uma ação ofensiva contra alguém ou alguma coisa, tá certo? Então, quando essa ação acontece de você executar de maneira ofensivamente sobre alguém ou alguma coisa, identifica-se que é uma ação de ataque. E ela tem características que identificam isso. Ela se identifica através das características de socar o outro, ou seja, como a gente diz popularmente, dar um murro, chutar o outro, puxar, derrubar, provocar desequilíbrio no outro, golpear ou projetar. O que seria o projetar? Normalmente, na linguagem popular, diz que a gente, quando o cara joga o outro no chão, ele deu um balão. É a linguagem popular que é utilizada, mas isso significa uma projeção. Você projetou o outro lançando ele o oponente ao chão. Então, repetindo, as características que identificam o ataque são socar, chutar, puxar, derrubar, desequilibrar ou projetá-lo, golpeá-lo, tá certo? Na ação de defesa, que é a segunda ação onde pode acontecer também as duas ações ao mesmo tempo, que é defender e atacar, na defesa, na ação de defesa, o conceito diz o quê? Justifica-se em opor o esforço próprio ao ataque alheio, a partir de características de excluir, empurrar, esquivar, equilibrar-se ou bloquear de alguém ou de algo. Isso seria a ação de defesa. Então eu vou impor um esforço próprio, fazer um esforço próprio para impedir a ação do outro. E como é que eu impeço essa ação? Eu impeço a partir de me esquivar, de empurrar o outro, de fazer com que o outro seja bloqueado ou equilibrando-se. Quando o outro me proporciona um desequilíbrio, eu posso ter uma ação de voltar a equilibrar. E esse bloquear pode ser de várias formas. Pode ser o bloqueio de alguém ou de alguma coisa, tá certo? Por que de alguma coisa? Porque tem lutas que utilizam algum implemento, como a esgrima ou a espada, tá certo? O terceiro é o controlar. O controlar, ele consiste em exercer um controle sobre o outro. Tem o domínio. Esse domínio é sempre através das situações que são subsidiadas através das características. Quais seriam as características que dão suporte para fazer a ação de controle? Imobilizar é uma, estrangular outra, segurar é a outra, agarrar ou gingar. Gingar porque na capoeira utiliza-se da ginga. Esse é o momento onde acontece o controle da luta, certo? Então, essas são as ações que caracterizam o controle: imobilizar, estrangular, segurar, agarrar e gingar.